Carcará. Olá, torcida rubro-negra, campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, porque na verdade isso é que é luxo. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Gustavo Militão e está começando mais um Rádio Esportices, o podcast que fala das coisas do Leão da Ilha do Retiro, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. E desde já, a gente aproveita o convite para que você siga as redes sociais do Esportices Blogcast. O Twitter é o @Esportices, o nosso Instagram é o Esportices Blogcast e o Medium é o medium.com/Esportices. E agora, torcedor, você pode ouvir o Rádio Esportices nas plataformas de streaming mais utilizadas no mundo. Você pode ouvir no Spotify, Deezer, TuneIn Radio e também no Google Podcast. Coloque lá Rádio Esportices, assina e receba as atualizações do programa na hora. Estamos esperando você por lá. É isso, torcedor rubro-negro, está começando aí mais um Rádio Esportices, Rádio Esportices número 11, e hoje a gente vai falar de muita coisa. Eu e Arthur Lima vamos tocar em vários assuntos aí. Vamos dar uma pincelada aí na participação rubro-negra no quadrangular do rebaixamento do Campeonato Pernambucano 2020. Também vamos falar aí das expectativas para o Campeonato Brasileiro de Futebol e também vamos ter aqui um bate-papo com torcedoras rubro-negras falando sobre como vai ser acompanhar aí o futebol nesses tempos de pandemia, né? Então, é hora da tabelinha rubro-negra aqui no Rádio Esportices. Vamos embora. E é isso, galera. Tá começando mais uma tabelinha rubro-negra aqui no Rádio Esportices. Eu, Gustavo Militão e Arthur Lima, pra gente debater aí as coisas do esporte. E aí, Arthur, um abraço, meu querido. Como é que você tá? Tudo tranquilo, amigo. Vamos lá para mais essa tabelinha, né? Mais uma tabelinha, né? Pois é, Arthur, o esporte aí, né, terminando essa vergonhosa, né, experiência do quadrangular do rebaixamento, né? Mas terminando até de uma forma um tanto quanto positiva. Foram 3 jogos, né, nesse quadrangular do rebaixamento, com o Sport conseguindo marcar 9 gols em 3 jogos, né? Quase igualou a quantidade de gols que fez em toda a fase classificatória do Campeonato Pernambucano. O Sport cumpriu sua obrigação, né? Fazendo aí 9 pontos, com muita facilidade até, tirando o primeiro jogo. Mas e aí, Arthur, vamos, né, começar então, fazer um resuminho, né, dessa participação do Sport no quadrangular. O Sport começou na quarta-feira, dia 29, sua participação, né, jogando contra o Vitória. Depois, no sábado, voltou a campo, no sábado 2, né, voltou a campo lá em Caruaru, contra o Decisão, e encerrou a sua participação na quarta-feira 5, enfrentando o Petrolina. E aí, Arthur, vamos fazer um apanhado aí desses jogos, né, desses 2 primeiros jogos aí, Vitória e Decisão, né, que você acompanhou, né? Gustavo, eu acompanhei esses 2 primeiros jogos, esse último eu não vi. Sim. E, assim, pegando esse gancho aí dessa introdução que você fez, talvez falar que foi positivo, né, apresentar os números, os gols marcados, os resultados, seja uma forma de mentir sobre o esporte hoje. Não do ponto de vista jornalístico, né, mas do ponto de vista do clube. Se um dirigente diz que fez 9 pontos e mostra satisfação, isso é uma forma de talvez mentir contando verdades. O Sport viveu um momento constrangedor, que é ser o 7º colocado, é a pior campanha
da história do Campeonato Pernambucano e começou com a partida que talvez seja a pior partida da história do Sport. Esse Sport 1, Vitória 0, da quarta-feira 29 de julho, né, de 2020, foi um verdadeiro show de horror. Assim, Concordo. quando a gente vê a partida, quando a gente analisa o histórico da partida, a gente tem que lembrar que o Vitória desmontou o time depois da pandemia, com o início da pandemia. Os contratos venciam no período em que o campeonato foi paralisado, então o Vitória se desfez de todos os seus jogadores para não ficar com passivo e montou de última hora um clube, assim, foi um time, né? Foi um pega na rua. Então, assim, talvez esse Vitória que o Sport jogou na quarta-feira seja muito pior do que a Ágape, a tradicional adversária, né, dos clubes da capital no início de temporada, né? Sim. O Verdade. Vitória, o Vitória não era um time, o Vitória eram 10 pessoas dentro de campo, com uniforme. É possível que alguém ali não fosse sequer atleta profissional de futebol. E o Sport teve uma dificuldade inacreditável. Eu simplesmente eu fiquei chocado com o futebol apresentado. Era uma completa bagunça, o Sport nervoso. A gente chegou a ver jogador agredindo o massagista, o Adrielson, e um integrante da comissão técnica do Sport chegaram a trocar socos com um integrante da comissão técnica do Vitória assim, no meio da partida. E o Sport não criava, não chegava. Eram bolas assim na lateral de campo e bomba para. Não era cruzamento, não era passe, não era bomba, um tiro, um balão para dentro da área para ver o que acontecia. E só os 33 minutos do segundo tempo, Marquinhos de fora da área acerta um chute e acha a vitória, encaminha a vitória. Né? Então, assim, foi sem exagero, não estou exagerando. Essa foi a pior partida da história do Sport que eu acompanhei. Muito pior, inclusive, do que o 7-1 para o Marília. Porque é um quadrangular de rebaixamento, é contra um time amador praticamente, e um futebol assim absolutamente imprestável, assim, que não tinha nada que se aproveitasse. Venceu, porque também, se não vencesse, nossa senhora, era para cair o mundo. Né? Não tenha dúvida. E aí o Sport paga a conta de luz, né? Aquela obrigação mensal sem a qual a gente não vive. E aí no sábado, dia 1º de agosto, o Sport enfrenta o Decisão. E aí a gente encara um Sport que faz o que se esperava que o Sport tivesse feito. Não o time, né? Mas o clube. Isso significa o seguinte, que se o Sport, mesmo o Sport escolhendo jogar com sub-20, com um time reserva, o que se espera do Sport em Campeonato Pernambucano é que ele pegue times como Decisão e vença sem dificuldade. O Sport meteu 3-0 no primeiro tempo e pode andar o segundo tempo inteiro. Né? O Sport fez primeiro com o Barça, né? Acho que o Barça estava na sua intenção, viu, Gustavo? Acho que ele ouviu o programa. Verdade, né? Foi só eu criticar ele que ele foi lá e já fez um gol. E pelo que eu soube, jogou bem, né? Até a partida, né, contra. Ele teve uma partida lúcida. Ele fez aos 9, né? De cabeça dentro da área, né? Sim. E depois o Betinho acertou um chute de fora da área, num frango do goleiro. E aos 43, Elton. Uma participação discreta, mas que eu considerei bem positivo. Ele começa a jogada no meio do campo, toca na. Ele faz a inversão ele gira a bola pro lado esquerdo, né? Sander cruza e ele tá dentro da área para conferir. O adversário é muito fraco, o adversário não é parâmetro, mas o Sport fez o que se espera que ele faça sempre quando enfrenta adversários desse naipe, né? Desse gabarito, que é simplesmente meter 3-0, 4-0, quanto der. Foi uma partida brilhante da parte do Sport, nem perto. Assim, não é parâmetro. Sim. A única coisa que o Sport fez foi cumprir a sua obrigação de vencer com facilidade. Depois dessa partida, o Sport hoje, né, na quarta-feira, dia 6, encerrou contra o Petrolina, né? Foi um jogo que você acompanhou, né, Gustavo? Eu acompanhei, Arthur. Acompanhei o jogo. Você falou da fragilidade do Vitória. O Petrolina também não fica muito atrás em termos de fragilidade, não, amigo. O time do Petrolina não agrediu o Sport praticamente o jogo inteiro. Não teve nenhuma grande chance, nenhum de perigo ao gol de Maílson, né? E eu acho que esse jogo contra o Petrolina teve uma nota positiva e uma nota negativa. A nota negativa que eu queria destacar, para variar, né, foi a ridícula expulsão de Ronaldo, né? Um crime. Ronaldo passou de qualquer limite do racional, né?
Ele dá uma voadora praticamente no jogador do Petrolina, que acabou expulso. Aliás, a arbitragem, olha, eu confesso a você, viu? Fazia tempo que eu não vi uma arbitragem no campeonato estadual tão ruim quanto essa que eu vi. Foi horrível a arbitragem. E aí, assim, o Sport virou o intervalo na frente, né, com um gol de pênalti. Pênalti bem marcado, por sinal. O Maidana bateu e fez. E no segundo tempo, aí o Sport se impôs e com muita naturalidade chegou aos 5-0. Muita naturalidade mesmo. E eu acho que a nota positiva aí, eu vou destacar a atuação de Ronaldo. Ronaldo não começou bem o primeiro tempo, não jogou bem o O primeiro atacante, tempo. né? O Ronaldo atacante, isso, o Ronaldo atacante, né? O outro é o Ronaldo Henrique, que agora é o Ronaldo Henrique agora, né? O volante que foi expulso. O Ronaldo atacante jogou, não fez um bom primeiro tempo, perdeu inclusive um gol incrível. E teve um gol anulado também. E aí depois no segundo tempo ele consegue marcar 2 gols, né? Uma boa atuação, gol de cabeça inclusive. E acho que Ronaldo pode ser sim uma opção interessante na Série A. Eu insistiria com ele, mas acho que Daniel Paulista muito provavelmente vai começar a Série A, né, contra o Ceará com o Hernani, né, na posição titular. E também Elton, né, que termina esse quadrangular, o criticado Elton, né, termina esse quadrangular vergonhoso do rebaixamento com 3 gols, né. Em relação ao titular, né, Elton tem o mérito de não atrapalhar. Isso, concordo. Ele fez um gol de pênalti, fez depois um gol até bonito, um cruzamento que complementou. Acho que Elton, fazendo, não atrapalhando, ele pode até ter uma certa utilidade dentro do grupo. Por mais que realmente a gente entenda que na Série A vai ser muito difícil a gente ver uma partida boa de Elton como a que ele fez hoje contra o Petrolina. Mas, Arthur, então o Sport fecha aí a participação, né, com esses 9 pontos, né? Marcou 9 gols e não tomou nenhum. Mas a gente, olhando, abrindo o leque, né? Aí como você falou, né? O Sport fecha aí o último campeonato da década com a pior posição aí de sua história, né? 7º lugar, né? Isso é um fato que tem que ser alertado e tem que ser comentado, né? Sim, sim. É importante a gente marcar, né? São 2011 até 2020, 10 campeonatos. Campeonato que o Sport, uma década que o Sport só ganhou 3 campeonatos, né? 14, 17 e 19. Sim. E se você puxar pela memória aí, o primeiro campeonato pernambucano da década foi muito ruim. Foi um campeonato que em 2011, eu tô puxando pela memória agora, o Sport começa ameaçado a não se classificar para a segunda fase. E consegue, depois Gustavo do Bem, na época, era o vice-presidente de futebol, ele faz umas contratações de última hora, traz Geninho, se eu não me engano, Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos, né? Vem aquele pacote, né? Rodrigo Calaça, Marcelinho Paraíba, né? Richelli, assunto que a gente vai tratar ainda hoje. Sim. E aí consegue aos trancos e barrancos chegar na final e perde o hexacampeonato para o Santa Cruz na final. Exato. Essa década do esporte, ela tem uma marca para mim, né? Ela é a primeira década depois da conquista a primeira década fechada, né? Pós participação do Libertadores, pós Copa do Brasil 2008. E acho que esses 2 eventos na história do esporte são muito importantes, são títulos nacionais que marcam uma geração, mas eles nos tiraram um pouco do chão, sabe? Nos tiraram os pés da terra. A gente ficou com a impressão baseada numa verdade que somos muito maiores do que o Campeonato Pernambucano. Inclusive isso foi passado pela antiga diretoria, né? O próprio Arnaldo Barros, né, repetiu essa frase, né? Essa direção, ela na verdade é o ápice desse pensamento, né? Eles não inventaram essa forma de pensar. Ganhar essa Copa do Brasil 2008, aquele momento bonito, nos tirou um pouco a nossa localização geográfica, né? E nós passamos, então, principalmente depois de perder os 3 campeonatos seguidos para o Santa Cruz, a gente passou a desdenhar muito do Campeonato Pernambucano. E acho que isso gerou um efeito muito negativo na simbiose torcida-clube, sabe? A gente, ao mesmo tempo que desdenha, quer ganhar, porque a gente disputa. Não importa se disputa com o time principal ou não, né?
E eu acho que talvez encerrar essa década seja um momento aí para a gente repensar essa relação, sabe? O Entendo. esporte cabe em Pernambuco, o esporte é Recife, o esporte é Pernambuco, o esporte é Brasil, mas ele e deve encarar com mais seriedade o Campeonato Pernambucano, O que não quer porque ele dizer, né, sempre Arthur, foi um termômetro. o que não quer dizer que o esporte tenha que, por exemplo, dar ao campeonato pernambucano talvez uma dimensão maior do que é que ele tenha. Eu acho que, Exatamente. eu acho que o esporte não pode É, dimensionar o é, campeonato pernambucano maior do que ele é. não Entendeu? pode tomar o Campeonato Pernambucano como um padrão de qualidade de futebol. Exatamente. Não Exato. é porque, não é porque ganha o Campeonato Pernambucano que tá tudo maravilhoso, não é porque perde que tá tudo ruim. Agora, uma vez disputando, isso não significa ter que jogar com o principal time sempre. Tem que ganhar, tem que jogar para ganhar, tem que parar com essa história, sabe, de desdenhar. Concordo. Perde e fica parecendo aquela história, sabe? Ah, perdi, mas eu não queria mesmo. Então eu acho que a torcida do esporte tem que fazer essa autocrítica. Eu acho que as direções do esporte. Não essa, que essa daí vai tá passando, né? Mas Sim. quem pretende administrar o esporte tem um projeto de clube, tem que repensar essa relação, tem que repensar a comunicação com a torcida, sabe? Trazer de volta o tesão de jogar o Campeonato Pernambucano para ganhar. Pode Claro. ser que perca, pode ser que perca. Isso é da competição. Sabe? Quem não quer correr o risco de perder nem disputa. Agora, tem que levar a sério esse campeonato pernambucano, meu caro Gustavo Militão. Concordo, Arthur, concordo com você. E vamos ver se no ano que vem o esporte define melhor essa prioridade, porque ele entrou nessa temporada com um discurso de não dar ao Campeonato Pernambucano o status de competição top da temporada, né? De botar um time misto em alguns jogos. E que não vai ser realmente o principal campeonato. Sim, não vai ser o principal campeonato. Mas é preciso, né? Também isso não quer dizer que nem a torcida nem a diretoria deem de ombros para o Campeonato Pernambucano, porque o Campeonato Pernambucano tem sim sua importância. Agora, o problema que a gente critica é essa maximização de um campeonato pernambucano, né? De tratar o campeonato. Ah, se meu time no campeonato pernambucano tá bom, eu não preciso contratar ninguém. Isso é que a gente E não. nem se meu time tá ruim, por exemplo, porque optou por jogar com o time. Não com o time principal eventualmente perde, não é porque ele tá ruim também, né? Com certeza. Tem que achar esse equilíbrio. É isso aí. Bom, vamos falar agora do Campeonato Brasileiro, Arthur. Vamos lá? Vamos lá. Pois é, torcedora. Fim do Campeonato Pernambucano, temos aí o Campeonato Brasileiro pela frente, né? Série A do Campeonato Brasileiro. Finalmente. O Sport entra aí talvez no filé mignon do ano, né? Que é os jogos são jogos contra as grandes equipes, jogos rentáveis, jogos com interesse público, né? Jogos de interesse nacional. A gente estreia sábado, 21 dia 21 às 21 horas, né? No dia 8, né? Isso, dia 8. Sábado, dia 8. E a gente enfrenta o Ceará, né? Um adversário nordestino, né? Que a gente conhece, enfrentou há pouco tempo, né, Gustavo? É verdade, né? E que vem embalado aí, né? Vem de um título aí, né? Da Copa do Nordeste, né? Chega animado. Ceará de Guto Ferreira, né? De Charles, dois personagens, né? Da campanha do acesso no ano passado, né? O comandante e Charles, que foi um dos destaques aí da Série B ano passado. Mas, Arthur, um campeonato brasileiro que promete ser de muita dificuldade para o esporte, né? Um campeonato que a gente tem aí algumas barreiras para transpor, né? Muitas barreiras. E talvez o que seja muito importante destacar, não vai ser diferente, né, do que a gente vem acompanhando aí, não poderia ser outro o tema, é a questão financeira, né? Sim, Essa sim. semana que passou, o Itaú BBA, que é um segmento do Itaú aí, né? O antigo Banco BBA, que foi comprado pelo Itaú, que trabalha no segmento de atacado, outro nível de clientela, eles fizeram uma análise da questão orçamentária de todos os clubes do Brasil, né? E eles divulgaram uma expectativa de faturamento, né? De receita pós-pandemia, né? Uhum. E o resultado é bem assustador, viu, Gustavo? O, Nossa. Então vai com calma, dá essa informação aí com calma pro torcedor também não se assustar. Além da queda do coice, né? A gente entrou no ano com uma expectativa de receita, né? Na ordem de 77 milhões e meio de reais, né? Algo bem superior ao que foi o ano passado.
Só que com essa pandemia, nosso faturamento foi redimensionado para 37,5 milhões de reais. Nossa. Um pouco mais de 50%, 51,6%, né? Menos 40 milhões de receita, né? Então, assim, se a gente já vinha numa década aqui, inclusive eu estava consultando aqui o blog do nosso intrépido Cássio Zirpoli, ele tem um levantamento aqui da década do esporte, né? Desde 2011, quando o esporte fechou com um leve superávit de receita, né? Ali na ordem de 42 milhões, o esporte só teve superávit depois em 2016. E depois só trabalhou no vermelho, ou seja, a gente vem de vários anos, né? Na verdade, a gente teve superávit operacional em 2011, 12, 13 e 16. Todos os outros anos que se passaram foram de um absurdo déficit. Ano passado foi de mais de 100 milhões. Então, assim, embora todos os clubes, segundo esse relatório, tenham uma frustração de receita gigantesca, só no Nordeste, segundo o blog de Cássio, são 200. No total, são 226 milhões de reais a menos nas receitas do Clube do Nordeste, né? O Sport contribui nessa frustração de receita aí com menos 40. Só que nós estamos vindo de um déficit absurdo, né? De mais de 100 milhões, de menos 100 milhões de reais no ano passado, e agora entramos com essa queda absurda de receita. Então, para além das dificuldades que o campeonato já tem, a gente está com essa cozinha muito desarrumada, né? E ainda para adicionar, né, Arthur, a gente tem aí mais passivos chegando, né? Inclusive, nessa semana, né, chegou uma bomba, né? Caiu uma bomba na Ilha do Retiro, que foi, né, a Richelli acionando o Sport na Justiça de Trabalho, cobrando mais de 20 milhões de reais em salários atrasados, direito de imagem e multa rescisória. Para ser mais exato, torcedor, 20 milhões 903 mil 331 reais e 80 centavos. Quer dizer... Isso é bem surpreendente, né, Gustavo? Porque no início do ano não era essa conversa, né? Pois é, né, Arthur? Fica esse negócio, né? O esporte festejou um acordo, né, com o Richelli, uma repactuação de dívidas, né? Inclusive até com um patrocínio, né, que entrou aí no meio da história, que foi para a camisa do clube, né, que ajudaria aí a amortizar esse passivo. E agora acontece isso, né? Richelli vem à justiça reivindicando, acredite, 11 meses de salários em atraso. 6 só esse ano. 5 de 2018. Então, é algo realmente que deixa a torcida de cabelo em pé. Mas eu queria também falar uma outra coisa, Arthur. Eu queria fazer uma observação aqui. Prossiga. A diretoria do esporte é um show de como não lidar com gestão de crise, né? Porque imediatamente, logo após a notícia, né, que Richelli tinha entrado na justiça, vazou aí nas redes sociais alguns detalhes, né, do contrato. E vazou também uma conversa de WhatsApp, né, entre o diretor Wanderson Lacerda, diretor de futebol do esporte, com o próprio Richelli, dizendo... Aí já começa o primeiro erro, né? Um diretor falando com o jogador que ele não vai continuar mais no clube por WhatsApp, né? Pelo WhatsApp, combinando que a versão que seria dada na imprensa seria outra, né? Combinando não, né? Informando. Informando, na verdade, a gente vai dizer outra coisa na imprensa, tá? Quer dizer, um negócio completamente nonsense. E para variar, né, nosso presidente Milton Bivar, em mais um arroubo, né, de raiva, usou a sua rede social particular para desferir ataques, né, contra, entre aspas, na visão dele, pessoas que estão trabalhando na oposição do clube e usando palavras de baixo calão, né, uma postura, ao meu ver, totalmente inadequada para um presidente de clube, né, totalmente inadequado. Eu acho que o cargo exige uma certa postura, principalmente o cargo de um presidente de um clube de Série A. E Milton Bivar claramente tem um problema sério com redes sociais, né? Ele até, inclusive, já destratou uma torcedora, né? Há um tempo atrás também, ele teve não sei se você lembra disso.
Ele destratou uma torcedora também nas redes sociais, depois pediu desculpas, enfim. Mas é um show de como não gerir uma crise essa diretoria, né? É incrível, né? É um show de horror, assim. Tudo que não deve ser feito, essa diretoria está fazendo. O modo, inclusive, de gerir isso tem me lembrado muito uma outra proeminente figura política, né? Milton Bivar não dialoga, não concilia, sempre dobra a aposta, né? Então, sempre que surge uma notícia ruim, ele parte para a agressão. Eu não vou nem entrar no mérito aí se quem está requentando ou sempre mantendo o clima quente, se tem razão ou não, mas Certo. o fato é que Claro. o presidente tem que lidar com isso como um dado e, enfim, tem que saber, ele tem que ter em mente que vai ser muito cobrado e que essas coisas vão surgir. E Milton Bivar tem sempre feito isso, né? Ele sempre dobra a aposta, né? Se surge uma notícia, ele ataca um inimigo invisível. Isso. Ele fala no abstrato, assim, né? Porque tem alguns aí, e aí, enfim, deslancham uma série de palavrões e não conserta, né? O que era mais importante, ele não conserta, né? Essa questão, inclusive, aí da troca de mensagens aí com o jogador, eu até vejo com um olhar um pouco peculiar, assim, porque eu não condeno você tentar combinar com o atleta uma versão para sair na imprensa. Isso faz parte de você manter um ambiente saudável no clube, né? Você não pode ter uma condição 100% transparente. O clube tem que se resguardar. Agora, o que não pode é o diretor informar ao jogador que algo que diz respeito ao jogador será dito de outra forma, né? Você chama o jogador para conversar com ele, para dizer assim: ó, a gente não tem mais interesse no seu jogo, a gente não tem mais condição de pagar, a gente acertou daquela forma, mas enfim, veio a crise aí, deu algum problema, enfim, chama o jogador e entra num acordo, num consenso com ele, inclusive de comunicação. Aliás, acordo parece que é uma palavra que não existe nessa diretoria, né? Pois é. Não pagou, vai pra justiça. Pagou, vai pra seus direitos. Parece que é E com esses números aí bem negativos, com esse passivo que só cresce, com essa dificuldade aí no próprio quintal, que a gente entra para disputar o Campeonato Brasileiro, né? Que não é um campeonato fácil nem quando tudo está arrumado. E aí a gente vai entrar enfim, com esse horizonte absolutamente nebuloso, né, Gustavo? Como é que você vê a parte técnica aí para esse campeonato aí? O que é que você tem de número aí interessante aí que a gente pode debater aí sobre esporte e Campeonato Brasileiro de pontos corridos? Arthur, a gente é uma coisa interessante, porque desde que quando o Campeonato Brasileiro se tornou pontos corridos, né, em 2003, o Sport disputou 9 temporadas na Série A do Brasileirão. E nessas 9 temporadas foram 110 vitórias, 90 empates e 142 derrotas. É um número preocupante, né? Mais derrotas do que vitórias. O Sport marcou 408 gols, né? E sofreu 481 gols. A melhor campanha que o Sport conseguiu na era pontos corridos foi naquele mágico ano de 2015, né? Praticamente tudo deu certo, uma campanha sensacional do Sport, apesar daquela oscilação ali de Eduardo Batista, né? Dos 10 jogos que o Sport ficou sem vencer, mas ainda assim quase bateu o Libertadores, né? Naquele ano. Mas há uma coisa muito grave. O Sport até agora, nessas 9 participações, em 3 vezes caiu, né? E foram quedas feias, né? Uma vez o Sport caiu como lanterna, foi aquele trágico ano de 2009, né? Com a portentosa marca de 71 gols sofridos na Série A de 2009. Depois caiu em 2012 em 17º e caiu ano passado em 18º lugar. Nesses 3 anos, curiosamente, foram 3 anos de dificuldade financeira, né? Uma coisa que assusta, né? E assim, o que esses números me revelam é que talvez a gente ainda não tenha aprendido como clube a jogar campeonato de pontos corridos. Concordo com você, plenamente. Primeiro, a gente tem historicamente um vácuo, né, no campeonato. Geralmente a gente por mais de uma vez, a gente passou mais de 10 jogos sem vencer. Sim. Há uma queda de rendimento em um determinado ponto do campeonato que é constante.
E assim... Fora a dificuldade horrível de ganhar jogos fora de casa, né? Com o redimensionamento da Série A para 20 clubes, a gente mudou de patamar. Com a disputa de pontos corridos, o Sport foi colocado em outro patamar do Campeonato Brasileiro. Sim. Menor do que eu acho que a gente estava acostumado, né? Certo. Talvez, e demos azar também, porque talvez o sexto colocado hoje muito provavelmente vai para a Libertadores, né? No ano que fomos sextos, não fomos. Foi o último ano, né, que era o G4, né? Em 2015 em 2016 passou a ser G6. Assim, eu acho que o esporte precisa adquirir know-how, precisa primeiro entender, diagnosticar quem não sabe jogar para o Campeonato de Ponto Corrido, nem na Série A nem na Série B. É bom frisar. Certo. E a partir desse diagnóstico, de entender, por exemplo, por que a gente oscila tanto no campeonato, por que a gente tem uma comunicação tão ruim, por exemplo, certas derrotas são sentidas de uma forma muito dramática, a gente não consegue passar adiante, sabe? São 38 jogos, não dá para sofrer. 1-0 contra o Atlético Goianiense vale tanto quanto 1-0 contra o Flamengo no Maracanã. Então, assim, a gente precisa entender melhor como clube, né, o que é o campeonato, o que é disputar um campeonato de pontos corridos e tentar sanar essas dificuldades, né, Gustavo? E outra coisa, em cima desse comentário que você fez, também entender que o ponto que se ganha na primeira rodada é o mesmo ponto da 37ª. Não tem esse negócio de deixar para decidir lá na 10ª rodada o time embala, né? É fundamental, principalmente nessa sequência que a gente vai ter. Jogando contra o Ceará, depois pegando o Vasco, fora de casa, Atlético Goianiense fora de casa, e o Santos aqui na ilha, que provavelmente vai vir com um novo técnico, né? Porque o português, lá o Gesualdo foi demitido hoje, né? Hoje, quarta-feira, né? A gente tá gravando aqui esse podcast. Esses 4 jogos, ao meu ver, o Sport precisa começar bem. Porque se começar mal nesses 4 jogos, eu não vejo aqui na tabela um gap pra gente recuperar esses pontos, não. Outra coisa que a gente tem que atentar para campeonatos de pontos corridos, que o que vale é a 38ª rodada, né? Então não adianta ficar líder as 37 primeiras e ficar em segundo na 38ª. Concordo. Também não adianta ficar fora do Z4 as 37 rodadas e entrar na última, né? Então acho que talvez isso a gente precisa tirar um pouco o peso daquela classificação de momento, né? Isso. A gente tem que focar mais no rendimento, né? De como está o time, né? Se o time está jogando bem, os pontos vão ser computados, né? A gente vai conseguir os resultados. Agora, se está jogando mal e consegue o resultado, uma hora vai estourar na classificação. E o que a gente vai colher na 38ª rodada vai ser o fruto desse trabalho, né? É isso. Vamos torcer, né? Vamos torcer, cruzar os dedinhos, que dê tudo certo pro Leão aí nesse Campeonato Brasileiro duríssimo que vem por aí. E aí, torcedor? Como é que vai ser acompanhar aí o esporte nesse período de pandemia sem poder ir pro estádio, hein, torcedor? Vai ser complicado esse Brasileirão sem a torcida, né? Nos estádios aí, Brasil afora. Como é que você acha que vai ser esse Brasileirão sem a presença da torcida no campo? Vai ser esquisito, né, Arthur? Cara, vai ser muito diferente, né? A gente nunca vai esquecer esse período, né? E tratando de esporte, né? Tratando de futebol, vai ser curioso acompanhar esse campeonato distante das pessoas, né? É um campeonato que vai ter uma cara um pouco artificial, né? A gente vê a torcida, só o barulho da torcida nos alto-falantes, né? O ingresso sendo virtual. Mas enfim, os tempos são desse tipo de distanciamento, né? E a gente torce que seja o primeiro e o último campeonato brasileiro que a gente passe por isso, né? Mas para falar exatamente desse assunto, a gente convidou aqui 2 torcedoras rubro-negras para bater uma bola aqui com a gente também. 2 sócias do esporte, advogadas por coincidência, né, que aceitaram aqui o nosso convite para bater um papo aqui na Rádio Esportistas. A Raquel de Melo e a Elissa Moraes, que estão aqui para conversar com a gente. E aí, meninas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Muito bem-vindas aí, obrigado aí pela participação. Começar com a Raquel. E aí, Raquel, tudo certinho? Saudações rubro-negras para você. Oi, Gustavo e Arthur. Tudo sim, com vocês? Bom, primeiramente, saudações rubro-negras. E já deixo registrado que é um prazer estar aqui com vocês na Rádio Esportices. Deixa eu também fazer as boas-vindas da casa para a Elissa. E aí, Elissa, tudo bem com você? Saudações rubro-negras também. Oi, Gustavo. Oi, Arthur. Tudo bem comigo. Tentando sobreviver a essa quarentena com o menor dano psicológico possível. Espero que esteja tudo bem com vocês também.
Pois é, né? Esse Brasileirão vai ser bem diferente, né? Sem torcida no estádio, sem aquelas viagens para os jogos fora. Como é que vocês acham que vai afetar a rotina de vocês como torcedora, de modo geral? Vou começar contigo, Elissa. Olha, a gente vai mudar um bocado a minha rotina. No ano passado, tinha me feito uma promessa que nessa temporada eu ia viajar para lugares que eu não fui para ver o esporte, assim. Independente de eu já conhecer a cidade ou não, estava nos meus planos ir ao menos para 2 ou 3 lugares para ver o esporte jogar. E com essa mudança de realidade, né? Enfim, essa adequação que a gente está sendo obrigado a passar, eu vou ter que acompanhar tudo pela TV, né? Pois será bem diferente para todos nós, já está sendo, né, um ano bem atípico. E enquanto a minha rotina já mudou muito, porque frequento bastante a Ilha do Retiro, então meus finais de semana não estão sendo os mesmos, não estão sendo com gritos de casar, com gritos de gol, e até mesmo com aquela boa e velha corneta. Mas temos que levar a sério, sabe? É um momento delicado que a gente se encontra, estamos diante de uma pandemia muito séria. Nossa saúde e a saúde de todos os envolvidos vem em primeiro lugar. A gente tem que ter isso em mente. E assim, Campeonato Brasileiro já diz, né? Brasil, né? Então, assim, falando de jogo fora de casa, como é que vocês costumam viajar para ver jogo do esporte em outro estádio? Assim, se já viajaram assim, qual foi o melhor estádio assim que vocês puderam visitar, né? Qual o estádio mais acessível, mais acolhedor para a torcida visitante? Bom, eu não costumo viajar muito. Eu queria ter essa possibilidade, mas se Deus quiser, num futuro aí, possa ser que eu vá com mais frequência. Mas eu já fui para alguns. Fui para Natal, no Frasqueirão. Fui para Salvador, na Arena Fonte Nova. E fui para Curitiba, na Arena da Baixada. E o melhor estádio, a arena, foi a Arena da Baixada. Tanto de acessibilidade, eles têm uma estrutura muito boa para todos os torcedores. E também, assim, o resultado daquele jogo que eu fui, porque... Então segura aí que daqui a pouco você vai contar pra gente como foi esse jogo, Kel. E você, Elissa? Eu viajo para ver o esporte jogar desde 2009. E, sem dúvida, o estádio que melhor me acolheu, assim, foi o Morumbi. As torcidas se respeitavam muito nos arredores. O pessoal pediu para tirar foto com a gente, que estava lá. Todo mundo, clima de paz, assim. Foi um jogo do Campeonato Brasileiro. O Sport empatou com São Paulo lá, em 2018, novembro. Meninas, contem pra gente aqui uma coisa. Dá um olhar mais turístico. Como é que vocês acreditam o que é que envolve a escolha do torcedor para ele ver uma partida fora de casa? O que é que ele leva mais em conta? É o adversário? É a cidade, né, onde vai ser realizada a partida? E nessas viagens aí que vocês fizeram para assistir uma partida fora de casa, como é que foi esse ritual, esse preparo aí de viagem? Conta pra gente aí. Amigos, essa é uma pergunta bem interessante. Para mim, conta muito o ambiente da cidade, se ela tem fácil acesso por aeroporto, por exemplo, se é uma capital, se eu já tenho algum amigo ou colega que more por lá, que possa me dar um suporte, dar uma ajuda. E o adversário conta muito, porque para quem viaja, se você não viaja em grupo, pode ser ruim para você sair de onde você está e enfrentar o trajeto para chegar no estádio. Às vezes o estádio tem um histórico de hostilidade com o adversário. E ir sozinho tem desses riscos. Já aconteceu comigo de eu estar no Rio de Janeiro e o Sport jogar com o Vasco e eu receber uma recomendação da minha amiga que sempre me recebe lá de falar, não vá. Principalmente se você for sozinha, porque o estádio de São Januário é hostil, é de difícil acesso e eu acho que é um risco que você poderia não correr. Aí eu pensei 2 vezes e acabei não indo ver o jogo do Sport. Acredito que essa pergunta tem como formularmos mais de uma resposta.
Porque às vezes pode ser por conta do adversário, pelo momento também que o esporte se encontra. Ou pode ser que já temos essa vontade de conhecer uma determinada cidade, um determinado estádio, e aproveitamos para viajar. Às vezes o jogo cai coincidentemente nas férias e acaba marcando sem pensar muito, só vai. Depende muito. E assim, o meu preparo, né, começa na mala. Tem que encher de manto rubro-negro e sair turistando pela cidade antes do jogo. E nessas 3 viagens que fiz, 2 foram com meu noivo. Então acabamos encontrando amigos por lá e a turma cresceu, né? Aumentou e a gente ficou conhecendo o local e até pra ir pra jogo. É muito massa. É até melhor ir com a turma, assim, né? E assim, que jogo vocês destacam? Assim? Qual foi o jogo marcante que vocês foram pra longe, né? Que vocês lembram até hoje de um Brasileirão? Reitero aí, Atlético 0, Sport 1 em 2014. Diego fazendo aquele golaço, Magrão pegando pênalti, Sport precisando vencer fora de casa. Aquele 1-0 foi sensacional. Elissa? Olha, um jogo muito marcante para mim foi esse jogo no Morumbi contra o São Paulo, em novembro de 2018, que o Sport empatou e a gente estava numa luta muito grande para não ser rebaixado. Acredito que é uma boa lembrança. Inclusive, é uma das minhas últimas lembranças como visitante. Na Série A foi a última, em 2018. Planejava fazer umas viagens esse ano para ver o Sport jogar, mas infelizmente as coisas estão fora do controle, né? E fora do nosso alcance também. Bom, pra gente fechar esse bate-papo aqui que tá muito legal, eu vou fazer uma última pergunta. O fato de vocês não estarem presentes nas partidas aqui na ilha, qual é o sentimento que fica dessa ausência forçada, né? Dessa separação forçada que a gente vai ter do nosso leão nessa temporada? Elissa, vamos começar contigo aí. Não ir para a ilha é muito ruim, porque lá a gente encontra amigos, a gente confraterniza, a gente esquece dos problemas, é a nossa terapia semanal praticamente. Mas, em virtude do que está acontecendo no mundo, não ir para um estádio, mesmo que em algum momento, porventura, seja liberado o acesso de torcida, não ir é uma forma de você se resguardar também, né? De você se cuidar e cuidar das pessoas que estão próximas a você. Então, vai ser um ano de consumo de TV e conteúdo de streaming e podcasts, enfim, programas esportivos, mas a realidade não permite que a gente esteja lá. É um pouco doloroso, porque eu tinha feito muitos planos para esse ano. Queria encontrar, inclusive vocês lá, e a gente confraternizar, se divertir, enfim. Mas a realidade não permite que a gente faça isso esse ano, infelizmente. Mas aí, com todo o pensamento positivo que existir, em 2021 a gente volta para nossa casa. E você, Raquel, o que é que acha? O sentimento que resume é a saudade. Saudade é o sentimento mais forte para mim no momento. Saudade de acompanhar o esporte presencialmente, saudade de gritar, saudade de abraçar, saudade de extravasar. Então eu sei que esse sentimento está imperando em nossa torcida, né, num todo. E falo isso independente de fase. O esporte ele tem o privilégio de ter torcedores tão fiéis e apaixonados. E sobre mim, meu hobby é ir pra ilha, né? Ver o esporte jogar é o que eu mais gosto de fazer. Na ilha é onde mais gosto de estar. Então sinto que falta algo. Desde 2009 me faço presente. Eu, meus pais, meu noivo, meus irmãos, a família do meu noivo. Acaba que minha família vive o mesmo amor que eu. Então sinto muita falta. Sentimos, na verdade. Só que ao mesmo tempo que sinto falta, sinto saudade, eu também tenho a convicção que estamos, diante de tudo que está acontecendo, fazendo o melhor que podemos para acompanhar o Leão, né? Então, isso acaba amenizando um pouco. Mas é torcer para que isso passe, que as vacinas apareçam e que possamos voltar para a ilha em um novo normal, né, na nossa sociedade. Raquel, Elissa, muito obrigado aí. A casa de vocês. A gente conta com vocês aqui para outras oportunidades. Muito obrigado pela disponibilidade. Eu também quero agradecer a presença de Raquel, a presença de Elissa. Aliás, Raquel mandou um recadinho pra gente, Arthur, aqui no finalzinho da entrevista. Ela mandou um recadinho bônus aqui. Vamos ouvir?
Me despeço aqui agradecendo pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso clube, da minha experiência com o Leão, e desejar aqui para vocês muito, 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 muito sucesso na Rádio Esportices. Vocês vão longe, muito sucesso mesmo. E saibam que o esporte ele tem a honra, tem o privilégio de ter torcedores como vocês, viu? Muito, muito sucesso de verdade. E que um dia possamos voltar a sorrir como merecemos, porque essa torcida é enorme, esse clube é extraordinário e a gente merece muito ser feliz. Pelo esporte tudo. Um beijo. A gente agradece, Raquel, de coração a gente agradece aí esses elogios aí pelo nosso trabalho. Fazer esse rádio não, é um grande prazer, né, Gustavo? A gente faz de amigo para amigo, a gente faz entre amigos e para amigos, né? Para amigas. Com certeza, não só para a torcida rubro-negra, mas para amigos, né? Tanto Raquel quanto Elissa, né? São pessoas próximas a gente, né? Pessoas que a gente sabe que tem uma paixão pelo esporte muito grande, né? Como a gente, então a gente fica muito feliz de ouvir esses recados aí. São amizades que a gente quer reviver, né? Inclusive, e reviver talvez seja uma coisa boa pra gente encerrar esse programa, né? Pois é, né? Já que a gente tá falando tanto de reviver, né? Essa coisa de recordações, vamos falar aí de momentos inesquecíveis de Campeonato Brasileiro. Arthur, eu vou começar falando do meu momento inesquecível. É um jogo que eu tenho na memória até hoje, que foi aquele sensacional Sport 4, Flamengo 2, em 2009, na Ilha do Retiro, né? Que delícia. Foi uma delícia aquele jogo, né? Se não me engano era a estreia de Leão, né? A volta de Leão à Ilha do Retiro. E foi aquele jogo sensacional. Era a estreia do Sheik também do Flamengo naquele jogo, do Emerson Sheik. E foi aquela tarde inspiradíssima de Weldon, né? Que fez 3 gols naquele jogo. O Sport tomou 2-0 do Flamengo e virou o jogo para 4-2 de forma massacrante. E o quarto gol de Weldon, para mim, foi o mais bonito. Que foi uma jogada que começa com Ciro. Ele faz uma jogada muito de efeito ali. E serve o Weldon, que pega a bola de primeira, bate cruzado, nenhuma chance pro Bruno, que era o goleiro do Flamengo na época. E para matar não só a minha saudade, mas acho que também a saudade do todo torcedor rubro-negro, a gente trouxe esse gol aqui para a torcida ouvir aqui no Rádio Esportices, na voz do nosso grande Haroldo Costa. Vamos ouvir aí esse gol de Weldon, 2009. Olha o Sport, Ciro, linda finta ainda, Ciro tocou, pintou mais um, atirou e o gol! O Weldon faz mais um, é o terceiro dele no jogo, é o quarto do Leão. Sport 4, Flamengo 2, o Weldon, espetacular arremate no canto esquerdo do goleiro Bruno, na linda jogada do Ciro, e explosão da torcida rubro-negra, campeã brasileira de 1987, campeã da Copa do Brasil de 2008, sensacional jogo no Caldeirão da Ilha do Retiro, Sport 4, Flamengo 2, José Silvério na jogada. E aí, Arthur, e o seu jogo inesquecível de Brasileirão? Conta aí pra gente aí da Rádio Esportices aí. Não é um jogo inesquecível como um todo, mas é um gol que assim, eu gostaria muito de ter o prazer de rever, não o mesmo gol, né, mas de ter uma emoção parecida, né? Campeonato Brasileiro de 2016, nem tão longe assim quanto o de 2009. O Sport estava empatando com o Fluminense pela 9ª rodada, né? Tava 1-1 esse jogo, já estava conformado já com o empate, né? E aí nosso ídolo recente, Diego Souza, faz um gol que para mim é a cara dele, é a cara do Sport, né? A cara de Diego Souza. Ele arranca do meio de campo com muita força. 45 do segundo tempo ele corre o campo inteiro do Fluminense, divide com o zagueiro do Fluminense, a bola sobra na frente,
ele tira de Diego Cavalieri e toca pro meio do gol, assim, foi um gol, assim, foi uma explosão esse gol, cara. É um gol que a gente também pode ouvir aí na voz também de Haroldo Costa, né? Vamos lá, vamos ouvir. Gol de Diego Souza, sempre bem-vindo aqui na Rádio Esportistas. Vamos lá. Matheus Ferraz, vai embora para o campo de ataque, entregando pelo grande círculo. Diego Souza faz o giro, desvencilha na marcação, escapou Diego, quem sabe agora, ele e o goleiro, vai fazer, bateu, gol! Diego Souza! Diego Souza, o cara! Cinco minutos de futebol, segundo tempo de jogo. Desde o grande círculo, partiu com a bola dominada, imprimiu velocidade, foi carregando, escapando da marcação, saiu na cara do Diego Cavalieri, se redimiu do gol perdido no primeiro tempo e resolveu o jogo pro Sport da Ilha. Explosão da torcida rubro-negra, campeã brasileira de 87 da Copa do Brasil de 2008. Diego Souza achou um gás no final para pegar a bola do grande círculo e driblar Diego Cavalieri. Sport 2, Fluminense 1. Esse é o cara do esporte. Ei, coisa boa, que momentos legais, né, Arthur? Tomara que a gente tenha momentos tão felizes quanto esses aí nesse Brasileirão, né? A cabeça não quer deixar a gente achar que vai ser assim, mas o coração pede, né? O coração pede, e tomara que a gente tenha esses momentos felizes. Infelizmente, sem esse calor da ilha lotada, né? Porque a ilha, nesses jogos aí, tava fervendo, né? 2009, principalmente, a ilha tava entupida, né? Naquele 7 de junho de 2009. E nesse jogo aí com o Fluminense, né? Que foi em 2016, com esse gol fantástico aí do nosso DS87. Então, ponto final no programa de hoje, né, Arthur? Acabou, né? Ponto final. Foi um prazer, amigo, estar com você mais uma vez. Foi um prazer estar com vocês aí que nos ouvem. Igualmente. Igualmente, galera. Um grande abraço a todos aí e a gente se vê na próxima. Mais uma tabelinha rubro-negra. Valeu. 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 É isso aí, torcedor. Fim de papo aí, mais uma tabelinha rubro-negra aqui no Rádio Esportices. Lembrando que você pode aí sugerir pautas aí para as próximas discussões aqui no programa, né? Interage aí com a gente. O Instagram é o Esportices Blogcast, o Twitter é o @Esportices e você também pode conversar com a gente através lá no medium.com/Esportices, tá bom? É isso, torcedor, tá ficando por aqui mais uma edição do Rádio Esportices. A gente agradece aí o carinho da sua audiência, a sua amizade e sua companhia, tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Pelo esporte tudo, Esportices Blogcast. Menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo leão. Valeu, galera. Até a próxima.